Essa mulher recebeu a sentença de prisão mais longa da história. A pena dela foi de 141.078 dias na prisão. Essas são as unhas mais longas do mundo. Elas têm 1,3 m de comprimento e essa mulher parou de roer as unhas no dia que ela perdeu a filha dela. E desde então, nunca mais cortou. Transformaram um gato miando na melhor música do mundo. Esse gato falando viralizou e a internet fez o seu trabalho. Porque esse cara duetou com uma batida. E aí esse colocou a bateria. E aí veio o piano. E depois o baixo. Um trompete deixou a música ainda mais bonita. E aí começou o vocal. Um tipo de xilofone, eu acho. E fizeram até rap. Treating the dog like my personal doormat, like the song says, everybody wants to be a cat. It's just so delightful being me. Anyhow, I need my fancy feast and I need it right meow. Eu amo a internet. Animais que eram gigantes no passado. Macacos. Há cerca de 5 milhões de anos atrás, viveu o Gigantopithecus, que era um primata que chegava aos 3 metros de altura e pesava 225 quilos. E esse é ele comparado a um humano. Preguiça. Os bichos preguiça de hoje chegam a uns 70 centímetros, mas o Megatherium podia chegar até 8 metros e foi um dos maiores animais terrestres. Jacaré. Eles já são bem grandes hoje, com uns 3 metros, mas o Deinosuchus chegava a ter 11 metros de comprimento e pesava 7 toneladas. Dava até pra engolir um humano. Os rinocerontes também são bem grandes, mas no passado o Paraceratherium chegava a ter 8 metros no total e pesava 24 toneladas. E esse aqui é ele comparado a um elefante. Capivara, oficialmente o animal mais fofo de todos, mas no passado elas eram as Josephoortigas monesi, o maior roedor do mundo, que chegava a ter 2 metros e pesar mais de 1 tonelada. Acredite ou não, isso aqui é uma prisão e ela fica na Finlândia, um lugar onde as prisões são completamente diferentes do que a gente tá acostumado. O Matti é um prisioneiro de lá e ele pegou prisão perpétua por ter tirado a vida de uma pessoa. Mas ele não vive confinado em uma cela escura e pequena. Na verdade, é o contrário disso. Eles vivem em pequenos quartos que parecem apartamentos, usam as roupas que eles quiserem, comem o que eles quiserem, têm a liberdade de ir e vir, inclusive dirigindo os próprios carros. A rotina do Matti começa mergulhando em um lago congelado ao ar livre. Ele diz que isso é parte do treino dele e faz ele se sentir bem. Ele também faz faculdade de tecnologia, o que vai ajudar com a reintegração dele caso algum dia ele seja solto e volte para a sociedade. A filosofia da Finlândia é permitir que essas pessoas tenham uma boa qualidade de vida mesmo estando presas, e tenham acesso aos mesmos direitos que as pessoas de fora. Algumas pessoas acham isso bom e importante, enquanto outras dizem que isso não é uma prisão de verdade. Qual a sua opinião sobre isso? Pessoas que foram trocadas na maternidade. Há alguns anos, depois de um teste de DNA, um motorista de caminhão de 60 anos do Japão descobriu que ele foi trocado na maternidade. Só que ele descobriu que os pais biológicos dele eram bilionários. E o garoto que tinha ficado no lugar dele era dono de várias empresas. Ele cresceu com uma mãe extremamente pobre e solteira, que vivia em um mini apartamento e trabalhava em vários empregos para conseguir sustentar ele. Depois de descobrir tudo isso, ele processou o hospital e ganhou uma compensação de R$1 milhão. Só eu que achei que não foi suficiente. Em 2017, um pai da China pediu um teste de paternidade pro único filho que ele tinha, porque ele achava que o menino era bonito demais para ser filho dele. E por isso estava desconfiando que a esposa dele traiu ele. Só que no final eles descobriram que nem o pai nem a mãe eram os pais biológicos do menino, e que na maternidade eles tinham recebido a criança errada. E eles também processaram o hospital. Trabalhos divertidos que pagam bem. Babá de panda. A média de salário mundial, R$22 mil. Imagina ganhar R$200 mil por ano pra cuidar de panda. Testar toboágua. O salário é R$18 mil por mês. Se bem que se você tá testando toboágua, o risco de você cair e morrer porque ele tá ruim, não sei se vale a pena. Testar sabor de Ben & Jerry's. O salário vai de 20 a 80 mil por mês. O que faz você ganhar mais ou menos? Tem como experimentar melhor sorvete? Se bem que corre o risco também de você testar um negócio ruim, né? Sorvete nunca é ruim. Viajar profissionalmente, R$24 mil por mês. Não é uma profissão em si, mas várias que fazem com que você tenha que viajar. Tipo jornalista. Mas cara, esse é meu sonho. Comprar profissionalmente pode chegar a R$30 mil por mês. Pode comprar para pessoas ou empresas, mas para quem gosta de comprar e gastar dinheiro, principalmente gastar dinheiro que não é o seu. Lembrando que isso é salário dos Estados Unidos, então no Brasil as coisas são um pouco diferentes, mas a gente pode sonhar, né? Esse ator usou uma faca de verdade enquanto gravava essa cena sem querer. Pro filme O Justiceiro de 2004, o Kevin Nash estava fazendo o papel de O Russo. Durante uma cena de luta, o Thomas Jane, que fazia o Justiceiro, ia esfaquear o Kevin. E obviamente, pra gravar, eles iam usar uma faca de mentira. Só que por um erro do coordenador de acrobacias, eles esqueceram de trocar a faca real por uma cenográfica. Então, enquanto o Thomas estava gravando essa cena, ele entrou em choque porque tinha acabado de esfaquear o Kevin de verdade. Por sorte,
sorte, o Kevin tinha 2,8 metros de altura, e isso fez com que a lâmina chegasse só até o osso da sua clavícula, e não atingisse nenhum órgão vital. Então, apesar de o sangue que você tá vendo nessa cena ser completamente real, o Kevin continua atuando como se nada tivesse acontecido. E a cena ficou tão boa que eles resolveram deixar na versão final do filme. Inclusive, o Kevin aceitou algumas cervejas da equipe como pedido de desculpa. Gente boa, né? Os maiores segredos vazados online. A receita secreta do frango do KFC sempre foi guardada em um cofre na sede da empresa. Só que um dia um repórter achou essa receita atrás de um retrato de família dos donos da empresa e postou a foto da receita na internet pra todo mundo ver. O aplicativo Strava de rastreamento fitness lançou um mapa que mostrava onde os seus usuários corriam e andavam mais. Só que com isso, eles sem querer vazaram a localização de bases militares secretas, além de divulgar onde os soldados estavam andando. Em 2017, uma comissária de bordo vazou sem querer a senha para entrar na cabine dos pilotos. Mas por sorte, eles conseguiram mudar a senha antes de alguma coisa grave acontecer. Em 2015, a HBO vazou sem querer um episódio de Game of Thrones 24 horas antes de ele ser lançado oficialmente. Só que até eles perceberem que isso aconteceu e apagarem tudo, o conteúdo já tinha vazado pro mundo inteiro. Quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 4% das pessoas têm um umbigo pra fora. Então, se você tem, você é raro. Esse é um que eu tenho e eu acho horrível. Só 5% das pessoas têm queixinho em formato de bunda. 40% das pessoas têm problema pra engolir remédios. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que é quando os seus cílios crescem em um lugar que não era pra eles crescer. Tipo dentro da sua pálpebra. Dá uma olhada no seu olho, porque talvez você tenha isso e nem saiba. Falando em olhos, só 3% da população tem olhos cinza. Eles parecem bastante com os olhos azuis, mas eles são diferentes. E são bem raros também. 10% da população mundial tem covinhas, que são aqueles buraquinhos que aparecem normalmente na sua bochecha quando você sorri. Se você tem algum desses, comenta aqui, porque você é um ser humano raro. Parabéns! Como o som de filmes são feitos? Sabe aquela cena mais 18 que vários filmes têm? Então, eles gravam o som dessas cenas depois. E é assim. Próximo, praticamente todos os passos de filmes têm que ser regravados depois. Só que quando esses passos são na neve, por exemplo, é ainda mais trabalhoso. Eles literalmente têm que colocar neve no chão e andar em cima. Pular em um rio. O som dessas cenas também é feito separadamente e é literalmente uma pessoa batendo os braços na água. Sons de vômito. Eles são feitos misturando o som de cuspir com o de algum líquido bem viscoso. Se o objetivo era fazer ficar bem nojento, conseguiu. Os piores castigos de escolas. Uma escola em Nova York tranca crianças em um tipo de cela solitária pra punir alunos do ensino primário que bagunçam durante a aula. Outra escola mandou uma menina de 6 anos pra um hospital psiquiátrico por 2 dias, porque ela teve um ataque de raiva. E eles nem avisaram os pais dela. Parecido com um professor que em 2011 chamou a polícia pra prender o seu aluno, simplesmente porque ele arrotou durante a aula. Uma menina queria levar sua namorada pro baile de formatura em uma escola do Mississippi, mas pares do mesmo sexo eram proibidos. E por isso a escola enviou as duas para um baile falso, enquanto o baile de verdade acontecia em outro lugar. Outra escola obrigou as crianças a comerem o almoço no chão depois que elas derrubaram uma jarra de água. Já em algumas escolas do Sudeste Asiático, as crianças são obrigadas a ajoelhar em ervilhas congeladas se forem desobedientes. E por fim, os alunos da Indonésia são obrigados a levar vasos de plantas para cada 10 minutos que se atrasam. E esse é o único que eu gostei. O que vai acontecer nos próximos 60 segundos? 110 pessoas vão morrer, 18 de fome e 2 em acidentes de carro. Parte boa é que 250 bebês vão nascer, mas metade deles em condições de pobreza. 80 mil pessoas vão fazer amor e 250 mil vão ver vídeos adultos. Falando no seu corpo, nos próximos 60 segundos, o seu coração vai bater 75 vezes. Você vai piscar 15 vezes e o sangue vai circular pelo seu corpo 3 vezes. Nos próximos 60 segundos, a Amazon vai ganhar $800 mil e o Elon Musk 30 mil. 5 terremotos de magnitude 2 vão acontecer e 2 mil raios vão cair. 1.800 estrelas vão explodir. Mais 300 mil novas vão nascer. E você vai ter cerca de 48 novos pensamentos, sendo 3 deles ruins. É bizarro pensar que tudo isso aconteceu no tempo em que você estava vendo esse vídeo. Como animais são grávidos? Primeiro, focas. Elas normalmente são assim, mas durante uma gestação elas ficam desse jeitinho aqui. Enorme! Eu achei bem bonitinho. Esquilo é um bicho magrinho, esguio, mas quando tá numa gestação, fica desse jeito aqui. Meu Deus. Beluga ou baleia branca normalmente é assim, bonitinha, hein? Quando tá prenha, fica desse jeito aqui.
fica ainda mais bonitinho. Viado também é um bicho pequenininho, esguio, mas quando tá prenha fica assim. Quantos filhotes será que tem nessa barriga? Porquinho da Índia, quem já teve como animal de estimação já sabe, mas quem não teve, eles ficam assim, quase do tamanho da mão da